Quando um homem viu o pitbull preso na beira da estrada, achou que estava salvando um cachorro. Mas quando a polícia chegou, eles descobriram que alguém não só o abandonou, alguém queria que ele nunca fosse encontrado. Naquela manhã, Marcos não deveria estar naquela estrada. Ele tinha saído cedo para resolver uma entrega simples na cidade vizinha, mas um desvio por causa de obras o obrigou a cortar caminho pelas rotas rurais que quase nunca usava. Era o tipo de estrada onde o sinal do celular falhava e o tempo parecia andar mais devagar. O carro de Marcos quase passou direto. A estrada secundária era tranquila naquela manhã, cercada por árvores altas e cercas antigas de fazenda. Mas algo na beira do acostamento chamou sua atenção tarde demais para ignorar. Ele freou. Primeiro viu a corda, depois o cachorro. Um pitbull marrom estava preso a um tronco torto, tão imóvel que parecia uma estátua esquecida ali. Apenas os olhos se moviam, acompanhando os carros que passavam. Não com agressividade, mas com uma espécie de espera cansada. Marcos desceu devagar, o coração apertado. O cachorro não latiu, não rosnou, não puxou a corda, só observou. A coleira estava gasta, marcada por sujeira antiga, e havia algo estranho no nó que prendia a corda, firme demais, como se tivesse sido feito por alguém acostumado a amarrar cargas, não animais. "Quem fez isso com você?", murmurou Marcos, mais para si do que para o cão. O pitbull inclinou levemente a cabeça, como se reconhecesse o tom de voz. Aquilo não parecia abandono impulsivo, parecia planejado. Marcos pegou o celular e ligou para a polícia. Enquanto esperava, ficou ali ao lado do animal, mantendo distância suficiente para não assustá-lo. O vento balançava as folhas secas no chão, e por alguns instantes a estrada permaneceu imóvel, suspensa naquele silêncio estranho. Então, ao longe, surgiu o som de um motor se aproximando pela curva. Marcos soltou o ar devagar, porque alguém não apenas havia deixado aquele cachorro ali. Alguém queria que ele ficasse preso. E agora, finalmente, alguém vinha descobrir por quê. A viatura surgiu da curva segundos depois e parou no acostamento com o som suave dos pneus sobre o cascalho. 2 policiais desceram. A sargento Helena Duarte, com olhar atento e movimentos precisos, e o cabo Rios, que já observava o cenário antes mesmo de fechar a porta. "Foi você quem ligou?", perguntou Helena. Marcos assentiu e apontou para o pitbull. "Ele estava assim quando passei. Não parece ter tentado fugir." Helena se aproximou devagar, falando baixo, como quem conversa com alguém assustado. "Ei, garoto, tá tudo bem. Ninguém vai te machucar." O cachorro não rosnou, não recuou. Apenas manteve os olhos fixos nela, respirando pesado, como se calculasse cada gesto. Rios se agachou perto da corda. "Isso aqui não é improviso", murmurou. "Nó de caminhoneiro, bem firme." Helena analisou o tronco, o solo ao redor e a marca deixada pelos pneus no acostamento. "Ele não se soltaria sozinho", concluiu. "E quem amarrou sabia disso." Com cuidado, ela cortou a corda. O pitbull ficou parado por alguns segundos, como se não acreditasse que estava livre. Depois deu um passo hesitante, mas não saiu correndo. Em vez disso, aproximou-se lentamente de Marcos e ficou ao lado dele, encostando o corpo contra a perna do homem. Helena observou a cena em silêncio. "Isso não é comportamento de um cão agressivo", disse. "Ele conhece gente, confia." Marcos passou a mão nas costas do animal, sentindo os músculos tensos sob o pelo curto. Parece que só estava esperando alguém parar. Enquanto Rios examinava o terreno, Helena caminhou alguns metros pela estrada, tentando reconstruir mentalmente o que havia acontecido ali. Foi quando ela viu um poste, um pouco mais adiante, com uma pequena caixa metálica presa perto do topo. "Câmera", disse apontando. Rios levantou a cabeça. "De monitoramento rural? Pode ser de fazenda ou da prefeitura." Helena olhou novamente para a posição do cachorro. A lente da câmera apontava diretamente para o trecho onde ele estava amarrado. "Se estiver funcionando, temos imagens de quem fez isso." Marcos sentiu um arrepio subir pela nuca. Aquilo deixava de ser apenas um resgate.
virava um caso. No posto policial, o Pitbull ficou quieto dentro de um espaço improvisado com cobertores. Um veterinário voluntário foi chamado para examiná-lo. Desidratado, mas forte, disse o profissional após alguns minutos. Não é um cão de rua. Alguém cuidava dele, pelo menos até pouco tempo. Helena e Rios estavam em frente a um computador, esperando o técnico da prefeitura liberar acesso ao sistema das câmeras. Se for como a maioria das estradas rurais, grava por 72 horas, comentou Rios. Então demos sorte, respondeu Helena, porque alguém amarrou esse cachorro ontem à noite. A tela piscou. As imagens apareceram. Primeiro apenas o vazio da estrada, com o sol se pondo ao fundo. Depois, faróis surgiram ao longe. Um carro escuro encostou no acostamento. Helena inclinou-se para a frente. Dá zoom! O vídeo mostrou a porta se abrindo. Uma figura saiu, puxando algo do banco traseiro. O cachorro. Mesmo em baixa resolução, era possível ver o animal resistindo, hesitando, olhando ao redor. Avança! A pessoa amarrou a corda no tronco com movimentos rápidos, experientes, sem olhar em volta. Depois entrou no carro e foi embora. Nenhuma pausa, nenhuma hesitação. Helena cruzou os braços. Isso não foi abandono por impulso. Rios assentiu. Foi descarte. Marcos, que assistia atrás deles, sentiu o estômago revirar. Dá para ver a placa? Rios pausou o vídeo e tentou melhorar o contraste. Parte da placa ficou visível, mas um reflexo de farol escondia 2 números. Temos metade, disse ele. Já ajuda. Helena anotou os caracteres legíveis. Vamos rodar isso no sistema regional. Se for veículo registrado na área, aparece. Enquanto aguardavam o retorno, Marcos caminhou até o espaço onde o Pitbull estava deitado. O cachorro levantou a cabeça quando ele se aproximou, os olhos ainda cansados, mas agora atentos. Ei, disse Marcos em voz baixa. Parece que você tem uma história maior do que a gente imaginava, né? O animal balançou levemente a cauda. Não era alegria, era reconhecimento. Minutos depois, o computador emitiu um aviso. Rios abriu o resultado. Temos 3 veículos possíveis com essa combinação parcial. Helena leu os nomes em silêncio. 2 eram de cidades vizinhas. 1 era daquela mesma região. Ela olhou para Marcos. Você conhece alguém com esse sobrenome? Marcos franziu a testa. Espera, esse nome não é do pessoal da fazenda antiga, perto da ponte? Helena trocou um olhar com Rios. Se fosse verdade, aquilo significava que o responsável podia estar a poucos quilômetros dali e talvez não tivesse terminado de causar problemas. Ela fechou o bloco de notas e já se levantou. Vamos verificar. Pouco depois, a viatura deixava o pátio do posto em direção à estrada rural, levando com ela uma resposta que podia mudar tudo. Porque agora não era só sobre um cachorro abandonado. Era sobre descobrir quem decidiu que a vida dele não valia mais nada e garantir que não fariam isso de novo. A caminhonete da polícia levantou poeira ao entrar pela estrada de terra que levava à fazenda indicada pelo sistema. O lugar parecia parado no tempo. Cerca torta, galpão de madeira envelhecida e uma casa simples com as janelas fechadas, como se ninguém quisesse ser visto. Helena desceu primeiro. Rios veio logo atrás. Marcos ficou alguns passos atrás, o Pitbull ao lado dele, preso agora por uma guia emprestada. O cachorro parou antes mesmo de chegarem ao portão. O corpo dele endureceu. Ele reconhece o lugar, murmurou Helena. Marcos sentiu a guia puxar levemente para trás, não em agressividade, mas em tensão. A porta da casa se abriu antes que eles batessem. Um homem de meia idade surgiu, expressão fechada, mãos nos bolsos. Posso ajudar? Helena mostrou o distintivo. Estamos investigando um caso de maus tratos a animal. Um veículo registrado neste endereço foi visto abandonando um cachorro ontem à noite. O homem não respondeu imediatamente. O olhar dele passou pela viatura, por Marcos, e então parou no Pitbull. Por um segundo, algo mudou no rosto dele. Não foi surpresa, foi reconhecimento. O cachorro soltou um som baixo, não um rosnado, algo mais próximo de um lamento preso na garganta. Helena percebeu. Esse animal é seu?
O homem respirou fundo, como quem tenta decidir entre mentir ou desistir. Era, disse finalmente. Não é mais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por quê? Perguntou Marcos, incapaz de se conter. O homem desviou o olhar, porque ele ficou grande demais. Começou a assustar gente. Minha filha tinha medo dele. E eu não tenho tempo para lidar com um cachorro complicado. Helena manteve a voz firme. Então a solução foi amarrá-lo numa estrada? Eu deixei onde alguém podia encontrar, respondeu o homem, defensivo. Melhor que soltar no mato. Rios cruzou os braços. O senhor sabe que isso é crime, certo? O homem não respondeu. O pitbull deu um passo à frente, puxando levemente a guia. Os olhos dele não estavam agressivos, estavam confusos. Como se não entendesse por que a voz que um dia significou casa agora soava distante. Marcos se agachou ao lado do cachorro, segurando a guia com cuidado. Você não fez nada de errado, garoto. O homem observava em silêncio, mas o desconforto dele crescia visivelmente. Ele sempre foi tranquilo, continuou Marcos. Só queria ficar perto das pessoas. Helena anotou algo no bloco. O senhor será autuado por abandono e maus tratos. Vamos encaminhar o caso ao promotor. O homem assentiu, resignado, como se já esperasse aquilo. Mas então o pitbull fez algo que ninguém esperava. Ele se aproximou mais um passo, devagar, e sentou-se. Não diante do homem, mas ao lado de Marcos, encostando o corpo na perna dele, como havia feito na estrada. Helena observou a cena em silêncio. Não havia dúvida nenhuma ali. O cachorro tinha escolhido, e o homem, parado diante da própria casa, parecia menor do que antes. O que vai acontecer com ele? Perguntou num tom mais baixo. Helena respondeu sem hesitar. Vai para um lar que entenda o valor dele. Marcos sentiu o cachorro relaxar contra ele, como se tivesse esperado ouvir aquilo. E naquele instante, ali mesmo no quintal daquela fazenda, a história deixou de ser sobre um crime. Passou a ser sobre um recomeço. Um recomeço que começaria naquele mesmo dia. Algumas semanas depois, o quintal de Marcos já não parecia o mesmo. Onde antes havia apenas grama e ferramentas esquecidas, agora havia uma tigela de água sempre cheia, um brinquedo mastigado perto da varanda e marcas de patas pelo chão de terra. O pitbull corria livre, mas não se afastava muito. De vez em quando parava só para conferir se Marcos ainda estava ali, como se ainda estivesse aprendendo que aquela nova realidade era permanente. O processo contra o antigo dono seguiu adiante. A multa foi aplicada. A denúncia registrada. Não era uma punição grandiosa, mas era suficiente para deixar claro que vidas não são descartáveis. Helena passou uma vez para verificar como o cão estava. Encontrou-o deitado à sombra, observando o portão com tranquilidade, o corpo finalmente relaxado. Ele mudou, comentou. Marcos sorriu. Acho que só precisava de um lugar para parar de esperar. Helena se abaixou e fez carinho no animal. Já escolheu um nome para ele? Marcos olhou para o cachorro que levantou a cabeça e abanou a cauda lentamente. Chamei de Vínculo. Helena arqueou a sobrancelha, surpresa. Porque ele me lembrou de uma coisa, explicou Marcos. Que às vezes o que prende a gente não é a corda, é quem segura a outra ponta. E quando a gente encontra quem não quer soltar, a vida muda. O cachorro encostou o focinho na mão dele, como se aprovasse a escolha. Naquela tarde, o sol se punha atrás das árvores enquanto o Vínculo se acomodava perto da varanda, os olhos meio fechados, ouvindo apenas o som tranquilo do quintal. Ele não precisava mais esperar carros passarem, nem vozes que nunca voltariam, porque finalmente tinha encontrado um lugar onde ninguém ia deixá-lo para trás. E às vezes é só isso que transforma a sobrevivência em lar.